Na publicação que eu fiz, à qual eu chamei Túmulos de Sonhos, eu fiz alguns slides, onde no primeiro eu disse assim: já sentiste que tiveste um sonho que foi enterrado? Lutaste, esperaste, choraste e nada aconteceu? Então acabaste por desistir, pensando que tinha chegado o fim, ou seja, que não haveria possibilidade de concretização. Mas aqui está a verdade. O que por ti foi enterrado não foi esquecido no céu. Deus pode trazer à vida o que parecia perdido. E esta é uma realidade nas nossas vidas. Eu creio que todos nós que estamos aqui já alguma vez nós sonhamos, certo? Eu creio que quem não tem sonhos não está vivo. Já morreu há muito tempo. E eu não me refiro àqueles sonhos que nós temos durante a noite, uns mais propensos a isso do que outros, mas estou a falar de nós estarmos conscientes, acordados e nós idealizarmos coisas para a nossa vida, idealizamos coisas para a nossa família, idealizamos coisas para a nossa igreja. Nós sonhamos em relação às mais diferentes áreas da nossa vida, seja familiar, seja profissional, seja em termos pessoais, ligados à saúde, etc. E muitas vezes nós já sonhamos, depois de ter sonhos na nossa vida, nós lutamos, nós procuramos alcançá-los. Quando não acontece nada, nós acabamos muitas vezes por chorar, e se demorar muito, nós muitas vezes desistimos no caminho. Mas a verdade é que, apesar de nós muitas vezes desistirmos, se aquilo que nós sonhamos vem de Deus, então o céu não esquece. O céu não esquece. Nós podemos pensar, ok, nunca vai acontecer, e enterramos o nosso sonho, fazemos um túmulo para ele, mas Deus não esqueceu aquilo que ele nos deu, e em qualquer momento da nossa vida pode trazer isso novamente à vida. E é natural que muitos do que aqui estão nesta manhã poderão estar a olhar para o seu túmulo em particular, a olhar para aquele lugar onde vocês enterraram o vosso sonho, e ao enterrar ali o vosso sonho, muitas vezes aquilo que pode acontecer é que está lá dentro, vocês olham com tristeza porque lutaram, procuraram alcançar, não aconteceu, foi um projeto que foi lançado ali, e deixem-me dizer assim, se vocês são iguais a mim, e penso que nós temos as nossas diferenças, mas ser humano é ser humano. Então, se nós somos iguais, muitas vezes nós, ao olharmos para os túmulos onde colocamos os nossos sonhos, somos conduzidos por Deus até lá, não para Ele nos fazer chorar novamente, mas para que os nossos olhos possam ser abertos, nosso coração também, e tal e qual como nós cantávamos há pouco, a nossa fé levar-nos a ver que ainda é possível, porque Deus não desistiu.
Se Deus não desistiu, nós não temos de desistir. E a verdade é, esse lugar está lá, nós olhamos, muitas vezes nós desesperamos outra vez, nós ficamos com o nosso coração apertado, mas deixem-me dizer uma coisa que eu considero importante. A ida até ao túmulo, onde o nosso sonho foi enterrado, ou projeto, seja o que for, foi enterrado, não é uma ida que Deus nos conduz até lá para que nós possamos voltar a chorar e viver tristeza, mas é uma ida até lá para a convicção de que o nosso Deus pode fazer, ou pode ressuscitar, ou pode despertar aquilo que temporariamente está adormecido, aquilo que temporariamente está morto. Então, a ida ao túmulo não é somente para a gente chorar. Às vezes podemos chorar porque provoca dor, mas essencialmente a ida não é para choro, é a ida para despertar de uma nova convicção, do novo projeto, de olharmos de alguma forma como Deus deseja. Deixem-me tornar isto bem prático. Quando alguém morre, são muitas pessoas que o fazem, eu não tenho isso por hábito, não foi hábito na minha família, a forma como nós crescemos. Alguns familiares já partiram, já morreram e foram enterrados, uns cremados e enterrados, outros simplesmente enterrados. Foi das mais diversas formas, já aconteceu. E não temos por hábito, em termos de família, de nos deslocarmos até esses lugares para chorar, como muitas pessoas fazem, ou ir pôr flores, seja o que for. Não condeno, quem faz não é a maneira como eu fui educado, portanto não vou, não temos esse hábito em termos familiares. Mas eu sei, já vi, que algumas pessoas, ao irem até lá, elas choram, elas ajoelham-se, elas deixam que a saudade daquela pessoa, o amor que tinham pelaquela pessoa, seja remexida, as suas emoções sejam remexidas novamente e elas acabam por ter ali um momento de dor, porque estão a lembrar. Eu lembro-me de um caso, e conheço vários devido à experiência pastoral, mas estou a lembrar-me agora de um caso específico de uma querida irmã que o seu marido faleceu. Eles eram um casal ainda bastante novo, o marido faleceu e ainda hoje, todos os dias, ela vai à varanda para falar com o marido e já passaram possivelmente 35, se calhar quase 40 anos. E ela ainda vai para falar com ele e chorar. Eu não estou a dizer é certo ou é errado, cada um age da forma como sente melhor, mas eu acho que todos nós, às vezes, temos de pôr um ponto final no luto para que nós possamos viver na esperança de alguma coisa melhor. Alguém parte, Deus tem a sua forma de trabalhar com cada um de nós. Então, deixem-me pôr, eu posso ir lá, posso ir chorar, posso deixar que uma série de memórias venham de cima, mas eu saio de lá sempre a dizer assim, está morto. Não há possibilidade de viver. No entanto, nas coisas
naturais com fins espirituais, as coisas não devem acontecer dessa forma. Deixa-me dizer, tu já sonhaste com a salvação da tua família? Porque nós às vezes pensamos em sonhos e achamos que sonhos só têm a ver com aquelas coisas que são boas para nós, com o dinheiro, o carro novo, a casa. Porque quando nós perguntamos a algumas pessoas qual é o teu sonho, falam logo no carro novo, na casa. Eu de vez em quando vejo aquele programa O Joker e quando fazem a pergunta ao concorrente, o que é que vai fazer com 50.000 euros caso ganhe? Vou melhorar a minha casa, vou comprar o carro novo, vou fazer uma viagem à Tailândia, e dão muitas razões. Então, sonhar ou pensarmos ou ter sonhos não tem simplesmente a ver com coisas materiais. Pode também ter a ver com situações espirituais. A salvação da nossa família é um sonho, já foi um sonho teu? Como é que ele está hoje? Morto ou vivo? Se estiver morto, tu vives lamentando que a tua família não é salva, chorando, porque ele está enterrado, tal e qual como alguém, no sentido natural, foi enterrado e nós choramos. Espiritualmente, nós podemos desejar ver os nossos filhos, ou as nossas filhas, ou o nosso marido, ou a nossa esposa, ou alguém ser salvo. Ainda não aconteceu, foi sepultado e nós podemos ficar ali a olhar e a dizer, ainda nada aconteceu, e choramos. Ou podemos olhar para a situação e fazer com que a fé seja acionada, os nossos olhos espirituais possam ser abertos para que nós possamos ver mais além e mantenhamos vivo um sonho que faz parte do desejo de Deus. E o desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor. Esse é desejo. E como é que eu posso dizer é desejo, é vontade de Deus? Porque está escrito. E se está escrito é porque é verdade. Então, promessas, sonhos que Deus deu baseados na palavra, então são coisas que tu podes crer que irá acontecer. A mesma coisa, qual é o sonho que tu tens para a tua família? Pode ser a tais coisas naturais. O que é que tu tens para ti mesmo? Pergunta que eu faço: onde é que tu almejas estar daqui a 5 anos? Jesus vem antes, estamos todos no céu. Aleluia. E se ele não vier? E se tu não morreres? O que é que daqui a 5 anos tu esperas estar a fazer? Há sonhos que nós devemos desenvolver. Por isso, há pouco eu dizia, se nós não sonharmos, nós estamos mortos. E há coisas, deixem-me pôr assim, a nossa fé para alcançar sonhos está associada à nossa imaginação. Eu desenvolvo fé quando eu sou capaz de imaginar, e imaginar não segundo os meus próprios pensamentos ou coração, mas imaginar
imaginar segundo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso imaginar. E este é um conceito que muitas vezes, porque há muita teoria, falava com a Ana um pouquinho quando nós vinhas para baixo no carro, hoje muitos psicólogos, muitos terapeutas, muitos coaches, muita gente está a levar o homem a pensar que ele é superior a tudo. Parece que o mundo gira à volta deles, mas o mundo não gira à nossa volta. O mundo gira, aleluia, à volta de Deus. E principalmente para nós que somos cristãos, Jesus é o centro da nossa vida. Há coisas que nós precisamos aprender. Há coisas que nós precisamos tomar consciência, mas ainda assim nós acreditamos que Deus é aquele que pode alterar a nossa vida. Eu estudei perfis comportamentais, fiz um curso que demorou 40 e tal horas. Tenho feito perfil comportamental a muitas pessoas, mas eu sempre digo, cada um de nós é diferente. Uma pessoa que é influente, tem uma forma de agir, o que é mais impulsivo tem outra forma, uma pessoa que é mais detalhista tem outra forma, e isso tudo tem nomes. E eu posso relacionar-me, vou agora pegar, eu e a Ana temos perfis diferentes, nós podemos ter sonhos para a nossa vida, para individualmente, familiarmente, com os filhos que nós temos, mas entre nós, eu posso ficar aqui a dizer, eu sou assim, e ela dizer, eu sou assim. E pronto, temos de viver com o eu sou assim. Mas na realidade, não temos de viver só com o eu sou assim. É importante eu conhecer-me. É importante. Mais do que aquilo que as pessoas pensam. Porque há muita coisa que seria evitada se nós nos conhecêssemos melhor. Agora, o facto de a gente se conhecer melhor e entendermos a maneira como cada um se comporta, deve levar-nos a pensar que Deus ainda é aquele que pode transformar o nosso caráter. Deus ainda é aquele que pode transformar aquelas áreas de maior fragilidade na minha vida. Todo comportamento é bom, todo comportamento é mau, todo comportamento tem coisas altas, tem coisas baixas, e nas coisas baixas o que é que eu faço? O que é que eu sonho em relação àquilo? É algo que eu tenho de fazer em relação ao teu sonho. Deixa-me ir um pouco além. Para além da tua vida pessoal, para além dos teus filhos, e é importante que assim seja. Deixem-me perguntar, o que é que vocês sonham para esta igreja? O que é que tu sonhas? Pastor, isso não é importante. É muito mais importante do que aquilo que tu pensas. O que é que tu sonhas? Tu estás... Deixa-me ir agora à Bíblia. Apesar de não estar a fazer a leitura dos versículos, eu tinha, mas não está a ser possível projetar, e eu não quero que vocês digam. O pastor Jorge, no outro dia, já me disse que alguns de vocês lhe disseram: você está a pregar como o pastor João, que demora muito tempo. Então, no domingo passado, ou há 2 domingos, ele pregou menos tempo, e alguém lhe disse: olha, pregou assim é que é bom. E hoje eu quero ver se recebo o mesmo elogio que ele recebeu de pregar pouco tempo. Mas aquilo que eu estou a dizer, ou a querer levar a vocês a verem, é o sonho. O que é que tu sonhas para a igreja? O que é que tu sonhas para a cadeira que está vazia ao teu lado?
O que é que tu sonhas? O que é que tu sonhas para a tua vida? O que é que tu sonhas para o teu filho? O que é que tu sonhas para aquilo que Deus te deu como dom? Qual o ministério que tu podes desenvolver? Nestes últimos tempos tem sido levado a pensar em muita coisa que foi, em muita coisa que é, e em muita coisa que pode ser. E na fase da minha vida, como é que eu posso ajudar pessoas a despertarem para aquilo que é alguma coisa que é importante nós vermos? Alguém me dizia, as igrejas hoje são diferentes. As igrejas hoje são diferentes, e é verdade, são diferentes. As igrejas hoje já não dão valor a falar em línguas estranhas, principalmente os pentecostais, porque agora não querem ofender as pessoas. Jesus foi uma das coisas que ele mais fez, foi ofender principalmente os religiosos. O que é que tu tens de convicção? O que é que tu sonhas? Deus disse a Abraão, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. E depois olha para norte, para sul, para oriente e para o ocidente, porque toda esta terra eu te tenho dado. E estava a falar com alguém que não tinha filho. Estava a falar com alguém que não tinha filho, não tinha nada palpável para agarrar e poder desenvolver de forma a que criasse pelo menos a ideia. Mas Deus disse, levanta os teus olhos, fê-lo olhar para cima e dizer, ok, vê isso, olha também para a volta, ao norte, sul, leste, oeste, vê tudo isto. Isto são coisas que eu tenho dado. Então Abraão, ele foi capaz de olhar, de ver e de interiorizar. Por isso há pouco eu dizia, a minha fé caminha lado a lado com a minha imaginação, com aquilo que eu sou capaz de ver. Quantas vezes tu oras? Deixa-me fazer uma pergunta. A maioria, se não todos estamos aqui, somos filhos de Deus. Então deixa-me fazer a pergunta. Tu oras, tu falas com Deus. Foi uma coisa que eu aprendi há muitos anos com Gordon Bialik. Irmão Gordon Bialik, ele dizia, João, na oração, se tu oras 5 minutos e falas, para 5 minutos e ouve. Coisas básicas, coisas simples, mas tu falas, mas o que é que tu ouves? O que é que tu és na oração capaz de imaginar? O que é que tu és capaz de pôr diante dos teus olhos e diante daquilo que está nos teus olhos, tu podes orar? Tu és capaz de orar sobre isso. Esta semana ouvi o testemunho de um rapazito novo, filho de um casal muito pobre no Brasil, e eles viviam miseravelmente, e aquele rapaz diz que foi a uma igreja, e ele aparentava ter 14 anos, mais coisa, menos coisa, e diz que ele foi a um lugar onde ouviu falar acerca de fé, e ouviu falar de sonhos e de escrever os sonhos, e ele pegou num papel e desenhou a casa onde ele queria ir viver. E diz que todos os dias ele olhava para aquele papel e ele orava pela casa, não aquela que ele tinha, mas aquela que ele iria ter. E agora ali estava ele a dar testemunho que ele e os pais estavam a viver na casa
pela qual eles oraram constantemente. Então, não é só sonhar, não é pensar que é pela nossa força, não é pensar que é por nós mesmos, mas é nós imaginarmos, misturarmos fé, trazermos a presença de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para dizer à nossa vida e as coisas vão acontecendo. Então, igreja, o que é que tu vês para a igreja? O que é que tu vês para a tua vida? O que é que tu vês para o teu ministério? Estás junto ao túmulo a chorar e a sair, a chorar, a lamentar, a criticar, a falar, etc. Estás lá tu junto ao túmulo onde algum sonho está enterrado e tu estás ali e não saltas, ou tu estás lá, estás a falar para que aquele que está morto possa ressuscitar. Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? O que é que tu estás a ver na tua própria vida que pode ser alterado? O que é que tu vês? O que é que está dentro de ti que tu já sonhaste? Tu já imaginaste coisas diante de Deus? Deixem-me ler o Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 4, e depois, eventualmente, ler mais alguns versículos e caminhar para finalizar. Amém. Gênesis 26, versículo 1. Diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque. E quem era Isaque? Isaque era o filho de Abraão. Então, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixas ao Egito. E daqui a pouco eu espero que a palavra de Deus possa tornar-se luz e revelar alguma coisa relacionada com isto a cada um de nós. Então diz que apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixas ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Abraão disse para olhar para o pó, olhar para aquilo que estava à volta, levantar olhos e olhar para aquilo que estava à volta a Isaque. Estava a dizer para ele poder olhar para as estrelas do céu, e aquilo que se subentende, é o que se subentende neste verso. Então, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Deixa-me dizer, irmão e irmã, quando Deus está prestes a expandir-nos, primeiramente Ele tem de expandir a forma como nós pensamos e a forma como nós imaginamos. Não há possibilidade, se tu não sonhas com nada, se não imaginas nada, se não tens objetivo nenhum, não podes esperar ter resultados diferentes daquilo que tu tens. Não podes.
Se tu continuares a fazer as mesmas coisas, tu podes queixar, tu podes lamentar, tu podes barafustar, tu podes até ranhosar diante de Deus, mas não vai haver expansão a menos que tu permitas Deus expandir a tua mente, renovar a tua mente com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a minha pergunta é: Deus deseja ou não deseja abençoar-te? Se tu acreditas que sim, então, muito bem. Mas imediatamente eu disse isso, imediatamente eu pensei, mas essa bênção muitas vezes vem através de lutas. Vem através de dor, porque não há uma promessa sem a outra, de que há expansão, há crescimento. Quando as pessoas todas dizem que agora é só crescer, Deus quer prosperar, Deus quer prosperar. E há uma doutrina que fala dessa prosperidade e quando ela não acontece, muita gente até lhe vira as costas porque não acontece assim, porque não há, em parte alguma, qualquer promessa sem condições. E há também uma declaração na palavra de que nós teremos aflições. Mas o facto de termos aflições não nos deve levar a habitar nessa terra, onde ficamos ali a chorar. Davi, ele dizia, eu passei pelo vale, eu passei por essa terra do choro, eu passei por essa terra da dificuldade. Nós passamos, mas não construímos lá a nossa habitação. Então é necessário que quando nós estamos a passar por esse tempo de dificuldade, e notem esta promessa, esta declaração de Deus a Isaac veio num tempo em que havia fome. Não era um tempo de prosperidade. Então Isaac estava num lugar de fome. E Deus está naquele lugar de fome a falar acerca de bênção. Fome é não ter o suficiente para comer. E se tu não comes, tu não podes viver. E Deus fala com ele no lugar de fome acerca de nações. Fala com ele acerca de terras. Então imagina, ou ouve-me com atenção, irmão e irmã. O lugar da tua habitação presente pode ser um lugar de fome, pode ser um lugar de sequidão, pode ser um lugar de terra completamente seca e cheia de rachas. E tu estás aí e dizes, este é o meu lugar, e não és capaz de levantar os teus olhos e ver as estrelas e aquilo que está associado à promessa de Deus. Ele deseja que a tua casa seja abençoada. Amém? Tu e a tua casa, tu e os teus filhos. Ele deseja que esta casa seja abençoada e cresça. Deixa-me trazer isto agora, por achar que é importante. Há 3 tipos de crescimento pelo qual uma igreja deve passar. Porque agora estou a falar de igreja. É o crescimento qualitativo. O crescimento qualitativo tem a ver com o tipo de relação que nós mantemos com Deus. É um crescimento vertical. Certo? É a maneira como eu me relaciono. A Margarida falava acerca da oração,
acerca do jejum, já falámos, é sábado, ela desafiou o pessoal a estar aqui. Nós fazemos na nossa casa essa ligação, essa manutenção da vida que está implantada no nosso coração, precisa ser mantida na nossa relação com Deus. E isso promove o nosso crescimento em qualidade enquanto igreja. Mas há um outro crescimento que se chama crescimento orgânico. E esta igreja, deixem-me dizer assim, esta igreja organicamente tem crescido muito. Só não vê quem tiver os olhos blindados ou tapados. E o crescimento orgânico tem a ver com relacionamento entre pessoas. Vocês podem até não se aperceber muito, mas depois de tumultos, depois de tanta coisa às vezes desagradável, há alguma coisa que está presente nesta casa que é um espírito de unidade e família. E escutem, eu vou a muitas igrejas. Mês passado estive em 3, este mês estarei aqui, estamos aqui hoje e no próximo dia 31, mês de junho, vou estar em várias igrejas. Então é fácil a perceber o clima que reina nas igrejas, porque a gente tem percepção espiritual. É fácil ter essa percepção. E é fácil perceber que há um espírito, não é um espírito familiar, é um espírito de família neste lugar. Então, é uma coisa que os nossos olhos têm de ser abertos para poder ver. Esta noite, quando me deitei, foi giro. A Ana adormeceu primeiro, ela acho que vai com a cabeça para a almofada e já vai a dormir, não é? Ela diz, não tem sono, custa a dormir, não é? Deita-se, às vezes põe o telemóvel para ouvir lá as mensagens lá de pessoas que ela segue, o que é que falam, Deus, etc. Mas às vezes eu estou a ouvir a mensagem e... eu demoro mais a adormecer, e porque demorei um pouquinho mais a adormecer que ela, veio um pensamento, porque estava a orar pelo culto, e orava pela igreja, orava por tudo aquilo que eu creio que Deus quer para nós, e veio esta frase assim: toda a igreja tem de ter bom acolhimento. E Jorge, vou dizer assim, aquilo que Deus me disse é toda a igreja tem de ter um bom acolhimento, mas toda a igreja tem de ter uma boa despedida. Nós às vezes preocupamos só com a forma como nós acolhemos e não nos preocupamos quando temos a visita, como é que a gente se vai despedir dela. Deixa-me dizer, eu moro num prédio e ninguém vai à minha casa como convidado que nós não recebamos bem, e ninguém sai da minha casa sem eu ir com a pessoa até à porta ou até o elevador. Da porta ao elevador são 2 metros, mas eu sempre vou à porta para me despedir das pessoas. Não é só acolher, mas é despedir. Dizer até amanhã, dormam bem, etc. Mesmo que seja família. Porque a pessoa merece acolhimento, mas a pessoa merece o cuidado na despedida, na saída. Então, o que é que a gente sonha com isso? Somos família. Temos bom espírito. Alguém vem, sabemos acolher.
Sabemos cuidar. Até temos alguém com um cartaz a dizer dá-se abraços. Espero que deem abraços. Pelo menos rebuçados a gente recebe. Né? Mas dá-se abraços, dá-se beijinhos, dá-se isto, dá-se aquilo. Tudo bem. A gente entra, é acolhida. Mas quando a pessoa está cá dentro, quando a pessoa está para sair, nós cuidamos da mesma maneira, damos abraço, nós cuidamos, nós falamos, nós abraçamos, nós oramos, nós fazemos tudo aquilo que deve ser feito. Eu espero que sim. E se já crescemos tanto organicamente, pensemos também como é que a gente pode continuar a desenvolver, como é que a gente pode continuar a crescer. Pode ser algo do passado que tu vais reimplementar, pode ser alguma coisa criativa que Deus vai trazer, mas o desejo de Deus é continuarmos a crescer. Então, crescemos qualitativamente, crescemos organicamente e também crescemos numericamente. E aqui, quando está criado um espírito de relacionamento, também torna mais fácil acolher quem vem, desde que nós sonhemos e visualizemos isso. Já não vinha aqui há um mês e qualquer coisa, e parece que hoje vim aqui que estou a dar uma trancada aí em alguns, mas a minha pergunta é assim, quanta visualização tu fazes em relação a crescimento numérico em relação à tua igreja? Quantas vezes tu fechas os olhos e és capaz de ver a igreja cheia? Pastor, isso é conversa do Chacha. Você tirou esses cursos para aí, isso é conversa do Chacha. Isso não tem a ver com cursos, tem a ver com coisas que eu pratico muito antes dos cultos, dos cursos. Quem faz? Deus. A hora é de Deus, o processo é de Deus, as fases são de Deus, porque jamais nós podemos ter um crescimento numérico se nós passamos por abortos espirituais. Se passamos por um aborto espiritual, demora a passar, demora a curar. Quando a água fica... não é venenosa, mas água parada, estagnada por uma série de coisas, é difícil às vezes passar esse processo da purificação, mas quando acontece, nós temos de voltar, tal e qual como a palavra foi dada a Isaac. Isaac, no tempo da fome, levanta os teus olhos, vê as estrelas, assim serão as nações, assim eu te irei abençoar. Então, levanta os teus olhos, irmão, irmã, levanta, olha para aquilo que está à frente, olha para a igreja, começa a sonhar, começa a imaginar aquilo que está no coração de Deus e aquilo que Deus pode trazer até ao teu coração. E depois o verso 5, e vou ler e terminar. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E agora vejam este versículo bem pequeno, mas que eu gosto dele. Diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. Sabe o que é que diz aqui? Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus.
não se deixou mover pelas emoções, deixando o lugar onde ele estava para ir para outro, onde se podia alimentar. Ele poderia ter ido para outro lugar e ser alimentado, mas perderia a bênção. A bênção vem pela obediência. Escuta, a bênção vem pela obediência. E agora vejam, Isaac entra num problema. Os homens da terra perguntam-lhe pela mulher e ele mente tal como o seu pai tinha feito. Verso 7. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, que era muito formosa. Rebeca era um borracho, era com as curvas todas, como é que chama aquelas... Antigamente havia um programa, eu só me lembro de, acho que era 8660, 8660, era assim uma treta qualquer, não é? Então, ela tinha aquelas medidas todas. E Deus teve de o avisar. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava a acariciar Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: na verdade é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso? Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. E agora vejam aquilo que Abimeleque fez, apesar de Isaac ter agido de uma forma estúpida. E é o mesmo que Deus faz com cada um de nós. E mesmo quando agimos estupidamente, Deus ainda é capaz de nos abençoar. Louvado seja o seu nome. Muitas vezes pensamos que a bênção de Deus vem porque nós somos perfeitos, mas não é assim. Versículo 11, assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E agora escuta, quando Deus coloca a sua proteção sobre nós, nós não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de mais ninguém. E entre o versículo 11 e o versículo 12 não há lapsos aqui. Versículo 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Em que terra é que ele semeou? Na terra onde havia fome. E fome naqueles dias significava que a semente não crescia, não havia produção. Mas naquele ano ele recebeu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. E o verso 13 diz: engrandeceu-se o homem e foi-se, enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Qual é o tamanho do teu sonho? Qual o lugar onde tu estás? Lugar de terra seca? Lugar de fome? Onde é que tu estás? Qual é a promessa? O que é que tu imaginas? O que é que Deus fala contigo quando tu oras para levantar, veres as estrelas, olhares para o pó, olha para baixo, olha para esta terra? O que é que Deus fala contigo? O que é que Deus ministra ao teu coração? E se Ele ministra ao teu coração,
e te manda fazer alguma coisa, lembra-te daquilo que eu disse há pouco: obediência traz a bênção. A obediência traz a bênção. Faz aquilo que Ele te diz para tu fazeres. Ah, Senhor, mas é terra de fome, esta é terra difícil, isto é um tempo difícil, ok, mas é onde há fome que quando vem a abundância toda a gente louva, não é? Se é conhecido como um lugar de fome e toda a gente louva, quando há multiplicação, é uma coisa boa, é porque aquele lugar de fome deixou de ser um lugar, deixou de ser esse mesmo lugar. Então, obediência. Pensa no tamanho do teu sonho, pensa nisso e trabalha com diligência. Trabalha com diligência. Trabalho árduo, com perseverança, e que é bem oposto da preguiça e da frouxidão. Diligência é uma qualidade dos cristãos maduros. Volto a repetir, diligência é uma qualidade dos cristãos maduros. Então, trabalha árduo, decide. Uma das coisas mais frustrantes é ter pessoas incapazes de tomar decisões. É frustrante. A indecisão muitas vezes é fruto de nós termos medo de fazer uma escolha errada. Em certas situações é menos arriscado não decidir, mas decisão significa não mudar a nossa mente e parar de andar para a frente e para trás. Então nós tomamos a decisão e nós ficamos ali diligentemente a trabalhar de maneira que o progresso possa vir. Tu não semeias e no dia a seguir está o fruto. É bonito ver isso nos anúncios que vão aparecendo na televisão ou no Instagram, em que estão a fazer publicidade a uma semente, não é? Depois fazem uns buracos, metem um vaso, põem lá uma semente, regam e no dia a seguir tem um morangueiro ali a cair tudo bonito. Não, isso é tudo conversa. É bom na televisão, mas demora tempo. Demora tempo. Então, trabalha árduo, decide, ser discreto. E quando falo de ser discreto ou ter discrição, significa que nós devemos ter prudência, cautela para poder ajuizar e podermos agir com discernimento. Agir com discernimento. Deixa Deus mostrar-te, deixa Deus levar-te à visualização, fecha os olhos, acredita que vai acontecer, acredita que no lugar, na terra, na estação que tu estás a viver, que o teu sonho, aquilo que tu desejas, aquilo que tu imaginas, é possível trazer à realidade. E se Deus te fala alguma coisa que é grande, escuta com atenção, sabedoria. Nem toda a gente precisa de saber aquilo que tu vês. Nem toda a gente. Alguns sim. Aqueles que estão, que oram, caminham, que acreditam. Os outros, deixam-os esperar até ver. Até acontecer. Mas tu sonha, tu imagina, tu faz, tu desenvolve o teu coração à volta das coisas de Deus. Depois age à medida que Deus vai revelando, age com diplomacia, com capacidade de lidar com toda a gente, com clareza, com direção, com boa comunicação, e Deus vai trazer à realidade.
aquilo que é segundo o sonho que tu tens e que está em unidade com aquilo que Ele deseja. Porque, escutem bem, é Deus quem coloca os desejos, os seus desejos, no nosso coração. E é Ele, escutem bem, Ele não supra só as nossas necessidades, Ele também concede os desejos do nosso coração. É o que está escrito na Bíblia. E se eu tenho comunhão, se eu tenho esse crescimento em qualidade, eu estou mais sensível para conhecer os desejos que Ele tem. Então, os desejos dele tomam posse do meu coração e os seus desejos passam a ser os meus desejos. Então, Ele está pronto a conceder os desejos do nosso coração. Nós vamos trabalhando, vamos fazendo a nossa parte. Deus vai fazendo a dele. Deus vai dando graça. Nós vamos pedir graça, sabedoria, capacidade para lidar, diplomacia no bom sentido, saber lidar com as diferentes pessoas, etc. E nós vamos aprendendo como um corpo a fazer isso. E o progresso, a concretização. O sonho não fica morto, o sonho ressuscita. Oh, eu oro para que todos vocês que estão aqui, os que eventualmente poderão estar a ouvir em casa, aqueles que poderão ouvir mais tarde através das redes, eu oro para que o Espírito de Deus, nesta hora, possa colocar sonhos grandes, pensamentos grandes nos vossos corações. Só pensamentos grandes e sonhos grandes podem levar-nos a esperar coisas grandes da parte de Deus. E seja o que for, salvação de pessoas, milagres, bênção, ministração, cura, seja aquilo que for, Deus não parou. Nós cantávamos e pedi uma ou duas vezes a Susana para cantar. Ele é o Deus de milagres e Ele é o Deus que não muda, Ele não tem sombra de variação. Aquilo que Ele prometeu ontem é aquilo que Ele quer fazer hoje. E vai fazer amanhã. Ele pode ser criativo, mudar a forma como Ele faz, mas Ele faz. Ele faz. Ele não deixou de ser o Deus da ressurreição. Não deixou de ser o Deus de toda a criação. Não deixou de ser o Deus que satisfaz o desejo do nosso coração quando está alinhado com o seu coração. Ele não deixou de ser o Deus que supra a nossa necessidade. Ele não deixou de ser o Deus que está sempre presente na nossa vida. Ele não deixou de ser o Deus que vai à frente de nós quando nós estamos no campo da batalha. Ele não deixou de ser o Deus que é nossa bandeira. Ele não deixou de ser o Deus que supre as necessidades, que abençoa, que faz prosperar, que cura, que liberta, que salva, que traz bênção. Ele não deixou de ser esse Deus. Portanto, vamos mantê-lo vivo dentro de nós. Se algo morreu, vai lá ao túmulo onde enterraste o teu sonho e fala para aquele sonho, diz, tu vais viver outra vez, tu vais ressuscitar, porque se é um sonho que Deus pôs, não vai permanecer morto na tua vida. Se tu caminhas com aquilo que Deus quer para ti no tempo presente. Amém? Vamos ficar de pé, se faz favor.